Ni hao, pessoas que são analistas de geopolítica do mundo inteiro. Tudo bem com vocês? E vamos aí para mais uma análise do Oliver Stenkel falando sobre as eleições de Taiwan, que rolaram ontem, na verdade. A gente quer viver num país democrático. E houve, assim, umas grandes manifestações meio parecidas com as de 2013 aqui no Brasil, sabe? Todo mundo foi às ruas, etc. Gostei da analogia. E desde então surgiu aí esse movimento de um pensamento de que nós somos taiwaneses. Nós não somos chineses. Nós somos taiwaneses, nós queremos ser um país diferente. E ganhou um governo com um viés pró-independência. E este governo pode ganhar pela terceira vez em seguida amanhã. E muitas pessoas dizem que se ganhar, a China vai reagir, impondo sanções, ameaçando militarmente. E já vem dizendo, o governo de Pequim disse publicamente, taiwaneses, esta será uma eleição e vocês têm duas opções, guerra ou paz. Eu truco e eu quero ver onde que está essa informação de governo da China falando sobre guerra. Eu truco, porque eu nunca ouvi de ninguém, de pessoas comuns, de membro do partido, não tem nada, eu nunca vi nada oficial da China falando a gente vai fazer uma guerra com Taiwan. Eu nunca vi isso. Ah, é? Ah, é? Basicamente dizendo, se vocês votarem novamente para esse partido pró-independência, vamos dificultar as coisas. A gente vai ter um problema aqui. E no passado, os Estados Unidos estavam assim, falavam para esse partido atual, o Partido Democrático. Vou botar isso aqui no 25 anos devagar, né, cara? Baixem a bola aí que a gente não quer problema com a China. Só que a relação hoje entre a China e os Estados Unidos é tão ruim. Por que será, né? Que se amanhã ganha o DPP em Taiwan, que é pró-independência, os americanos vão apoiar. O Biden já disse sim. É só porque esse partido ganhou que os Estados Unidos vão apoiar. Não é porque os Estados Unidos querem arrumar uma guerra com a China, né? Porque, assim, nos Estados Unidos funciona da seguinte forma. Quando o presidente está com a moral baixa, eles arrumam uma guerra para a cabeça deles. Que é para, né, tentar impulsionar para a eleição que vai acontecer, acho que esse ano ou ano que vem nos Estados Unidos, né? Não sei. 2026? Ele é mais. Mas é por agora, né? E o Biden está numa situação muito ruim, né? Estão falando que o Trump pode vencer dele se concorrer, para ver a situação que é aquele país. Então ele quer de tudo quanto é forma arrumar uma guerra, porque a guerra na Ucrânia já era, né? Já ninguém se importa mais, não tem peso político nenhum para ele. E Israel agora está numa situação muito ruim lá na Corte Penal Internacional. Então ele vai tentar arrumar outra guerra com alguém e Taiwan é a bola da vez. Uma delegação. Como se... Isso para o governo de Pequim sempre é muito ruim, porque quando os americanos mandam uma delegação de alto nível, para Pequim eles estão tratando Taiwan como se fosse um país. E que é meio verdade. Né? Então, não assim, né? Nem os Estados Unidos reconhecem. Os Estados Unidos reconhecem que Taiwan é parte da China, é uma província chinesa. É a mesma coisa que a China pegar e mandar um grupo de político de alto nível para Porto Rico, para Havaí, para Guam. É a mesma coisa. Como é que os Estados Unidos iam reagir? E esses locais são colônias, eles foram literalmente invadidos pelos Estados Unidos, nunca fizeram parte dos Estados Unidos, eles foram literalmente invadidos. Taiwan era parte da China, sempre foi. Só não foi parte da China por um breve período ali, quando os holandeses tomaram, e aí depois quando os japoneses tomaram e eram para ter devolvido no fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos mantiveram, né, os japoneses no poder por um tempo, aí depois o Chiang Kai-shek invade e instaura uma ditadura lá. Mas, tirando isso, sempre fez parte da China. A gente está numa situação em que uma vitória do movimento pró-independência em Taiwan é meio que uma humilhação para o Xi Jinping, com que certeza. publicamente disse que o grande sonho dele é reintegrar Taiwan enquanto ele for o presidente da China. E aí os caras votam para um cara que, na verdade, já disse no passado que ele quer avançar com a independência de Taiwan. Então os eleitores não só elegem um novo governo, eles fazem uma opção. Eles têm que se decidir, cara. Se Taiwan é um país, deveria ser independente já, né? Então como é que eles querem avançar para a independência se eles são um país? Né? Eles também dizem assim, somos um país pequeno, militarmente inferior aos chineses. Os chineses podem querer invadir a gente, por quê? A China está passando por uma situação econômica meio muito complicada, ruim mesmo. Então já um crescimento mais baixo, uma certa insatisfação. Vai crescer só 6% esse ano. Jovens já não...
A gente fala, na verdade, o sonho americano qual era? De que se você trabalhava muito, você ia se dar bem economicamente e ter mais dinheiro do que seus pais. Na China foi igual. E assim, ascensão, crescimento 10% por décadas. Agora, crescimento 4%, por aí. É para ser perto de 6 esse ano, né? Mesmo que fosse 4, né? Mais do que o dobro dos Estados Unidos. Desemprego entre jovens. O governo de Pequim deixou de publicar Isso é verdade. taxas de desemprego entre adolescentes, entre jovens, Não tem adolescente trabalhando na China. porque os números são tão preocupantes que prefere abafar esse assunto. Isso é verdade. Então, algumas pessoas dizem que numa situação dessa, causassem uma crise ou ameaçar diretamente Taiwan pode ser uma boa forma de desviar a atenção pública, não dá para saber. É isso que a gente espera que os Estados Unidos façam, né? Que é o que eles já vêm fazendo por anos. Que é literalmente o que eles sempre fazem. Sempre. Afeganistão, Iraque de novo, e Ucrânia, Israel, é o que eles fazem. E Vietnã, sabe? É um histórico de 100 anos aí invadindo o país dos outros para desviar a atenção pública de outros problemas. É só isso que eles fazem. E como eu falei, Porto Rico, Havaí, Guam, Diego Garcia, só invasão. Mas fato é que essa eleição amanhã pode causar muita instabilidade. Vamos ver, né? Porque estamos numa situação em que os Estados Unidos, acho que o Biden, Não tem outra opção. não vai entregar Taiwan se houver uma ameaça real. O discurso do colonizador, né? O Biden não vai entregar Taiwan. Ele não tem que entregar nada porque Taiwan não é dos Estados Unidos, cara. Não é. Eu sei que talvez, por mais que já tenha morado no Brasil há bastante tempo, ainda talvez o espírito do colonizador safado, que se não me engano o Oliver é alemão, né? O espírito do colonizador safado tá aí dentro ainda. Mas Taiwan não é dos Estados Unidos, eles não têm que entregar nada, cara. Eles não têm que entregar nada. Eles têm que, na verdade, devolver o que eles tomaram dos outros. Por parte dos chineses. Porque tem uma espécie de tratado de defesa entre os Estados Unidos e Taiwan. Ou seja, os Estados Unidos meio que se comprometeram a defender Taiwan. E se não defenderem contra uma ameaça chinesa, o Japão, a Coreia do Sul e vários outros aliados dos Estados Unidos vão se perguntar: e aí? E a gente? E a gente? Será que então não vale essa promessa americana? Ai. Quem foi o único país aqui da Ásia que saiu invadindo outros países e matou milhões de pessoas nos últimos 100 anos? Não foi a China, né? Foi justamente o Japão. E que eu me lembre, a China não ameaçou invadir Coreia do Sul, Japão e os vizinhos aqui em volta. A China tem os problemas ali com a Índia por conta dos colonizadores safados britânicos que desenharam uma linha lá, a moda caralha, e ficou uma fronteira zoada. Mas tirando isso, a China teve ali uma guerra com o Vietnã lá nos anos 60, acho, acabou, é isso aí. A China não ameaçou invadir Coreia do Sul, não ameaçou invadir Japão, e se invadir o Japão vai ser, vamos chamar de retribuição por tudo que os japoneses fizeram aqui na China. Mas não tem essa ameaça. Na verdade, o discurso oficial é justamente o contrário. A Ásia tinha que se juntar e trabalhar em conjunto, né? Justamente por conta de tudo que o Ocidente fez contra a Ásia, em vez dos asiáticos se juntarem com os ocidentais. Então, o Biden é meio quase obrigado a defender Taiwan. Obrigado, ele é obrigado. Um ataque chinês em resposta a um resultado que pode acabar sendo ruim para o governo de Pequim. Mas Pequim sinalizou alguma coisa? Mandou uns navios lá? Já impôs sanções econômicas. Já impôs? Em algumas áreas. Ou seja, o que fez na prática? Retirou algumas das medidas que facilitavam o comércio entre os dois países, meio que como um sinalzinho e dizer, você está preocupado com o desemprego, lá vocês taiwaneses com desemprego, com a economia taiwanesa, então se vocês elegerem novamente esse partido da atualidade, vai piorar. A relação com a gente, nós somos o principal parceiro comercial de vocês, talvez não vai ajudar muito vocês. E o slogan, eu até queria, se a gente pode só mostrar slogan, pelo amor de Deus. 3 candidatos, que é até interessante assim para ver um pouco qual o debate. Que em Taiwan, essa questão que você realmente aponta assim, uma questão tão estranha, que os taiwaneses, eles meio que são independentes, mas eles não são reconhecidos pela comunidade internacional, então eles se sentem meio, poxa, a gente faz tanto para fornecer produtos de alta qualidade, semicondutores, a gente é tão importante assim, e ninguém reconhece a gente, só o Paraguai e alguns casos pingados no Pacífico. Nem os Estados Unidos, né? Assim, boa parte da população taiwanesa não se reconhece como parte da China. Apesar de que eles são de maioria Han, que é a mesma coisa da China, eles falarem chinês e usarem o chinês tradicional para escrever, eles não se enxergam como parte da China. Uma parte de Taiwan se enxerga como a gente faz parte, mas a gente não quer ser China 100%, é mais ou menos como é Hong Kong. E uma menor parte entende que eles são chineses e que deveria ser tudo uma coisa só. Então, aqui temos à esquerda o Kuomintang, que é o partido
fundado pelo Sun Yat-sen e depois liderado pelo Chiang Kai-shek, que liderou as tropas nacionalistas e governou a China continental por 3 décadas antes de perder contra os comunistas e fugiu para Taiwan. Que inclusive trabalhou com nazistas contra o Partido Comunista Chinês. E eles sonham com alguma reunificação, apesar de serem fortemente anticomunistas. Entendi. Mas, paradoxalmente, o governo de Pequim prefere esse partido à esquerda, o KMT, porque o KMT diz nós somos chineses também, somos irmãos, somos uma coisa só. Porque eles são fortemente influenciados por esse antigo sonho de um dia voltar para a China continental. Né? À direita temos... Porque Taiwan se diz como República da China. Inclusive, a República da China tem reivindicações territoriais maiores do que a República Popular da China. Por exemplo, Vladivostok, uma parte que era a China, que a Rússia tomou, a Mongólia inteira, a Mongólia inteira e mais outras partes lá, que é muito maior do que o que a China hoje, né, reivindica. O Partido Progressista Democrático, o DPP, que está no poder hoje, o William Lai é o atual vice-presidente, que é pró-independência, e é o pesadelo do Xi Jinping. Porque se ele ganhar, ele é mais pró-independência do que a atual presidente de Taiwan. E que já adotou um discurso assim que fez a China romper todas as relações, ou seja, o governo de Pequim não conversa com o atual presidente de Taiwan, que governou por 8 anos. Ou seja, houve um completo colapso da comunicação. Então, o cara é mais ainda. Um dos slogans dele é: nós não somos o Taiwan de China, somos o Taiwan do mundo. Ou seja, ele quer reduzir as relações com a China e depender mais do Ocidente. Um cara que diz: nós, na verdade, somos muito diferentes dos chineses. Muito diferente. E, do ponto de vista geopolítico, amanhã, se ganhar o William Lai, os mercados podem se preocupar porque isso pode causar exercícios militares chineses. Algumas pessoas acham que os chineses podem, pela primeira vez, sobrevoar a ilha com esquadrões assim, de caças para ameaçar. Bom, isso aí, a eleição foi ontem, né? Hoje já é domingo à noite aqui, por enquanto não aconteceu nada. Vamos ver e durante a semana se vai acontecer alguma coisa. Amanhã eu vou para o trabalho, eu vou perguntar para o pessoal do trampo, mas eu acho que, por enquanto, não aconteceu nada. Os taiwaneses. E a aposta do governo de Pequim é que os eleitores taiwaneses vão ficar com medo. Dizer, se eu eleger o William Lai, aumenta o risco de guerra. Eu não quero guerra, então eu prefiro votar para alguém mais pró-Pequim. Caramba. E o Kuo, do Partido Popular, é uma espécie de... é um novo partido, assim, porque a esquerda, o Kuomintang, e o DPP são os 2 partidos estabelecidos. O Kuomintang foi o partido que governou a China. Quando ele fala a esquerda da imagem, não a esquerda no espectro político, porque todos eles ali são de direita. Né? O Taiwan, na época autoritária, o DPP liderou a democratização, e o Partido Popular, que é o cara do meio, é uma espécie de partido anti-establishment que diz assim, vamos fazer diferente. Ele é mais centrista em relação à questão de China. Agora, a questão interessante não há basicamente esquerda-direita em Por que Taiwan. será, né? Porque toda organização política está de acordo com essa questão que você diz, identidade nacional. Porque quando Chiang Kai-shek instaura uma ditadura em Taiwan, ele sai matando todo mundo que era comunista, né? Teve uma perseguição muito grande contra líderes sindicais, contra comunistas, contra socialistas, literalmente matando, como eles fizeram pela Ásia inteira, né? Eles, no caso dos Estados Unidos, saiu apoiando aí eliminação, literalmente, de comunista pela Ásia toda, como foi na Coreia do Sul, como foi na Indonésia. Na Indonésia foram mais de 100 mil pessoas mortas, né? Na ditadura lá que os Estados Unidos apoiou. Então, esse é um dos motivos de não ter esquerda em Taiwan. Não ter comunista. Né? Qual é a nossa relação com a China? Como isso vai ficar? Não tem um fantoche da China... Porque não, será? Não tem, mas assim, o que a China faz manda muitas fake news para Taiwan sobre supostos casos de corrupção no governo pró-independência, dizendo que nós somos todos uma família, eles são, não são os que dizem que Taiwan não é chineses não são patriotas. Então tem muita... O cara fala que a China manda muita fake news para Taiwan e cita um exemplo. Porque isso da China enxergar Taiwan como uma família, como uma coisa só, isso não é fake news, isso é postura oficial do governo, né? Porque justamente Taiwan é uma província da China. A China enxerga taiwaneses como chineses. Então isso não é fake news, é realmente assim. Então o cara só consegue dar um exemplo de muitas fake news que a China manda para Taiwan. Muita coisa assim, tentando influenciar o discurso. Obviamente, né? Ameaças Claro. econômicas, ameaças militares pesadas. Que pesadas? Que ameaças militares pesadas? Me diz uma vez que a China ameaçou invadir Taiwan.
uma vez, tirando só, né, mostrar ali, olha, a gente está aqui, a gente tem força e tal, que é o que os Estados Unidos fazem o tempo todo aqui. Os Estados Unidos estão o tempo todo aqui. No Mar do Sul da China, no Mar Amarelo, no Mar da Coreia. Inclusive colocaram um submarino nuclear lá na Coreia do Sul agora. Agora não, né? Já faz mais de mês aí. A China só tem que mostrar de volta, né? Porque no fim é o que eles ficam fazendo, cara. E o Oliver fala como se a China fosse o que está ameaçando a paz aqui na parada, quando na verdade é o contrário, né? São justamente os Estados Unidos forçando a amizade, construindo 4 bases militares no norte das Filipinas, reforçando as bases militares no Japão, ameaçando mandar armamento e soldado para Taiwan. Então, e basicamente está super apertado. Qualquer um dos três pode ganhar. Pesquisas estão bem Está um pouquinho à frente o William ele ganhou já, ou né? seja, o cenário mais provável é de mais tensão. Porque os jovens taiwaneses, cara, assim, você conversa com os caras têm nada a ver com Pequim. Nada assim, a ver. Eles são de maioria Han, falam chinês, escrevem chinês, mas não tem nada a ver com Pequim. Não que sejam assim anti-Pequim, mas eles agora têm pessoas que cresceram na democracia. Então, se você tem 20 anos, você só conhece a democracia plena. Democracia plena quando não tem partido comunista concorrendo, né? Como o que eles falam dos Estados Unidos, por exemplo. E é interessante que ele fala, né? Então, eu não vi essa entrevista inteira, mas é interessante que ele fala, eu sei que essas pessoas cresceram na democracia porque antes do Chiang Kai-shek, até ali, acho que nos anos 80, que é quando ele morre, era uma ditadura. Simples. Chamava de terror branco, se não me engano, que foi uma ditadura de direita fascista. O Chiang Kai-shek trabalhava com nazista contra o Partido Comunista Chinês. Ele trouxe consultor nazista para lutar contra o Partido Comunista. Inclusive, foi um dos caras que causou a longa marcha, né? Porque o cara era muito bom, militarmente falando, né? Eu não sei se de algum momento o Oliver fala disso, dessa perseguição contra a esquerda, mas dizer que é uma democracia plena é um absurdo. E os taiwaneses vivem a democracia de uma forma, assim, todo mundo vai para as ruas, participa das... É muito comum, os meus contatos que eu tenho, eles todos vão para ouvir todos os candidatos. Imagina aqui no Brasil. Imagina, todo mundo vai ouvir o PT, ouvir o PL. Mundo. A meia dúzia de pessoas que ele conhece, né? Esse aqui é difícil, né, cara? Todos os candidatos. Eles vão às praças para ouvir os candidatos, é uma festa democrática, assim, todo mundo veste as roupas do partido, há semanas, assim, nos mercados, etc. Então essa galera diz, não, esquece, eu não quero... A China é super repressiva, então, e a repressão está piorando. Então não quero entrar nessa. Que repressão? Só que a expectativa é que a China está investindo mais na sua capacidade militar para poder, em algum momento... ameaçar Taiwan ao ponto de fazer a liderança taiwanesa política dizer a gente vai basicamente se entregar. A China... Faz nem sentido isso aí pelo seguinte, a China tem poder suficiente para tomar Taiwan na força se quiser, que eles nunca falaram que vão fazer. A China hoje está se reforçando justamente pelos motivos que eu já falei. Os Estados Unidos têm mais de 50 mil soldados ao redor aqui, né? Isso se eu considerar só o Japão e Coreia do Sul. Se a gente for considerar Malásia, Singapura, Filipinas, não tem muito mais. Todas essas bases, toda a marinha. É por isso que a China está se reforçando. Reforçando. Porque justamente os Estados Unidos estão criando um círculo ao redor da China para fazer alguma coisa, como, por exemplo, estrangular a China. É por isso que Taiwan é tão importante para dar acesso ao mar aberto para a China. Porque os Estados Unidos querem fechar um círculo ao redor e que a China não consiga, os navios chineses não possam sair dali. É por isso que a China está se reforçando. E aceitar basicamente aceitar a virar uma província do governo de Pequim. Já é. Então essa é a situação e a estratégia militar de Taiwan sendo militarmente inferior se chama porco-espinho. É uma estratégia de dizer, se você quer atacar a gente, você vai se machucar muito. Vocês vão... vou parar aqui, né? Porque a estratégia militar de Taiwan é a gente vai segurar o máximo que der para os Estados Unidos socorrer a gente o mais rápido possível. É simples assim. Inclusive o próprio Rock fala isso, eu sou obrigado a concordar. Porque, sabe, não tem muito o que fazer. Se a China quiser tomar, a China vai tomar e pronto. Mas como eu falei, né? Não tem nada oficial da China falar de tomar Taiwan à força, a não ser no discurso de 2022 do Xi Jinping, no Congresso do Partido, que ele disse que
Se houver influência externa em Taiwan, a gente vai agir militarmente. E é só isso.